x. Pessoal, bem, estamos aqui novamente no sequência inspetor, controle de qualidade. Vamos à aula tolerâncias dimensionais. Né? E, para hoje vamos recapitular um pouquinho do que vimos, né? Verificar um pouquinho, né, exercícios e um pouquinho de uma dinâmica, fazer uma dinâmica. Tá? Separei um vídeo para a gente verificar no final da aula. Bom, bem, mais uma vez aqui eu agradeço a vocês que estão aí nos acompanhando, né, que já entraram aí no nosso canal. Sejam bem-vindos, ok? Deixem aí os seus comentários, seu nome, noite, né? Aí, bola. Boa tarde para vocês que nos acompanham aqui no Brasil, tá bom? Bem, pessoal, né? O que vocês acharam do conteúdo até agora? Né? Estão achando complicado? Conseguiram assimilar o conteúdo de tolerâncias mentais? Tá? Os exercícios da apostila, do fascículo, vocês estão conseguindo fazer? Caso tenha alguma dúvida nos exercícios, podem postar o número do exercício e nós trazemos aqui a resolução, tá bom? Nesta aula, praticamente, nós vamos ali, fechar a questão da tolerância dimensional, para na próxima aula nós ainda comentarmos de tolerâncias, mas serão as tolerâncias geométricas, tá bom? Então vamos lá? Então, para a nossa aula de hoje, temos uma apresentação aqui. Tá? Vamos iniciar aqui. Aí, tá ok. Pessoal, ir aqui no curso, nessa terceira aula, vamos fazer uma revisão para fixar bem esse conteúdo. Vamos aprofundar na tabela padrão ISO, porque nós na aula fazer alguns exercícios para fixação desse conteúdo. Okay? É muito importante nós, não termos dúvidas sobre alguns princípios, né, e alguns termos envolvidos com nossa terminologia, que é afastamentos. Nós vimos isso na última aula. Okay? Esses afastamentos podem ser negativos, positivos, né? Algumas vezes eles são coincidentes, são iguais, outras vezes eles são um positivo, outro negativo, podem variar, ok? E vimos então que dependendo desse afastamento, eu tenho uma medida superior que será aceita. Tá? O afastamento é uma medida aceitável. Isso que é o importante nós comentarmos, tá? E a tolerância é a diferença dessas dimensões máximas e mínimas que são aceitas para um determinado objeto, uma peça. E nós vimos alguns exemplos também simplificados, ou seja, nós vimos aqui dentro do desenho técnico. Tá? Então nós vimos, por exemplo, aqui, vamos pegar a nossa caneta aqui, né? Então nós vimos que da dimensão máxima nós somamos aqui mais 28, né? E da dimensão mínima nós também somamos o, né, o valor mais 15. Poderiam ser negativos, ou poderiam aí ser, iguais. Tá? A tolerância foi tirada dessa subtração entre esses dois valores, máximo e mínimo. Então, o que nós reparamos aqui nesse exemplo? Que o mínimo,
é um pouquinho maior que a própria dimensão nominal, que é 20. A dimensão nominal seria 20 milímetros. Né? E o valor que eu vou aprovar esse é 20,15 no mínimo. Ou 20,10 já reprova. E 20,28 no máximo. Se for 20,30 já reprova. Por quê? Porque nós vimos, né, que essas medidas e tolerâncias estão relacionadas a um conjunto mecânico, uma montagem. Ou seja, conjuntos vão ter ali um ajuste entre eles, entre duas peças. E essas duas peças precisam aí, né, ter as dimensões corretas para ter movimento ou não. Tá? Então nós vimos que nesse caso aqui, 13 milímetros, ou na verdade 13 centésimos de milímetros, né, que foram analisados no contexto, isso poderiam nos levar a um ajuste com folga, né, certamente com folga, poderiam me levar a um ajuste incerto, ou aliás, com interferência, ou eu poderia ter tanto folga quanto, né, interferência, que aí seria o incerto. Tá? F folga e de interferência. Como que eu consigo analisar? Eu consigo analisar se eu souber também a medida do furo e as tolerâncias do furo. Tá? Então, por exemplo, né, para mim ter um ajuste com folga, né, eu preciso que o afastamento superior do eixo, qual que é o afastamento superior do eixo? O afastamento superior do eixo é menos 20. Tá? Seja menor, aqui, ó, menor ou igual ao afastamento inferior do furo. Então, o afastamento inferior do furo é o zero. Então, nós vimos esse, né? E quem é menor? O afastamento superior, menos 20, é menor que zero? Sim, nós temos lá junto com folga. Mas, porém, né, nós vimos que esse ajuste pode ser com interferência. Ou seja, um ajuste de interferência. Ok? Interferência. E como que seria? Seria o contrário. O ajuste com interferência teria que ter o afastamento superior do furo. Então, vamos lá. O superior do furo é 1. Menor ou igual ao inferior do eixo. Qual que é o inferior do eixo? Mais 28. Então, nesse caso aqui, ó, mais 21 é o máximo do furo. Mais 28 é o mínimo do eixo. Nós percebemos que tem uma diferença aí de 7 milésimos. Tá? Que não vai encaixar. Ou seja, é um valor maior. O eixo sempre vai ser maior, perceberam? Se o máximo do furo é 25,21, né? Vou até escrever aqui, ó, 5,21 é o máximo do furo. E o mínimo é 25 cravado, zero, né? E o eixo, o mínimo do meu eixo é 25,28. Tá? Isso significa que meu eixo, mesmo se eu pegar o mínimo dele, eu vou ter um valor maior, né, que o superior do furo. Tá? Isso é interferência. Eu já expliquei como que dá essa montagem. Né? É com pressão ou com uma técnica ali que se utiliza temperaturas diferentes. Tá? Mas existe esses tipos de acoplamentos. Ok? E nós vimos também, né, que caso não tenha uma condição e nem a outra, eu vou ter uma intervenção intermediária, okay? Onde as tolerâncias elas podem variar em ajuste com folga e ajuste com interferência. Tá? Ou seja, tem duas condições que ocorrem tipo de ajuste. Quando eu tenho o afastamento superior do furo, lá, superior do furo,
maior que o inferior do eixo, tá? Ou o afastamento superior do eixo, uma outra, o afastamento superior do eixo, tá? Maior que o afastamento inferior do furo. É o que está acontecendo aqui. E nesse caso nós temos um ajuste incerto, tá? Porque não se pode definir se ele é com folga ou com interferência antes de eu medir a peça. Ok? Eu tenho que medir a peça para saber se esse ajuste é interferência ou com folga. Nós vimos isso na anterior. Depois nós vimos também que esses ajustes estão relacionados com algumas normativas. No caso, vimos que tem normas nacionais, porém que essas normas estão baseadas em internacionais. Então, por isso que nós falamos que a ABNT e ISO, mesmo padrão internacional, feito em diversos países, tá? Então, no caso aqui, ó, nós chamamos de qualidade de trabalho. Separamos ali, né? Temos 18, né, quadrantes aqui relacionados a essa qualidade de trabalho com alguns códigos, tá? IT01, IT0, IT1, até chegar na IT15, IT16. É uma sequência que mostra ali como que nós podemos trabalhar com a qualidade. Ela pode ser extra precisa. Então, eu tenho exemplo aqui de aplicação de eixos e furos na mecânica extra precisa. Seria a nível de laboratório de metrologia, né? Nós vimos que esse tipo de situação não se aplica, né, num processo produtivo, a não ser que seja relacionado com o laboratório de metrologia. No nosso estudo, nós vamos ver que, né, a mecânica corrente, né, ela tem a precisão adequada para trabalharmos no processo produtivo, como, por exemplo, na fabricação de eixos, né, ou encaixes com furos. Vejam esse exemplo que eu trouxe abaixo. Eixo tem ali um sistema de acoplamento de uma peça ali. Possivelmente esse acoplamento tem que ser com, né, interferência. Ele tem que ficar rígido ali. Rodízio, tem que ter uma rotação. Tá? Essa rotação se dá ali sobre esse eixo. Ok? E depois nós temos aqui a mecânica grosseira, que nós vimos são peças que, apesar de existir até mesmo o acoplamento, né, mas não é importante a dimensão, né? Não que seja, né, excluída esse controle dimensional, mas é bem mais tolerável. Por isso que as ITs são, né, tem números maiores, uma variação bem maior entre os elementos. Ok? Depois que nós vimos isso, nós vimos como que é isso dentro da simbologia do desenho técnico. Tá? Então, nós vimos que no desenho, né, quando nós colocamos a cota e essa simbologia, ela substitui os próprios valores que nós estávamos colocando anteriormente. Temos então a cota nominal, que é a dimensão de 20, e a tolerância vai ser indicada por H7. Aí nós temos que entender que esse número 7 ele vai derivar desse sistema de qualidade, com a qualidade que eu estou exigindo dessa peça, tá? E eu vou ter essa relação do H, né, ou da outra letra de acompanhada com os valores, né, que estão dentro do campo de tolerância. Okay? Tem um outro exemplo aqui, né, só para a gente ver como que é essas tolerâncias. O diâmetro nominal é 28 e temos a tolerância de 0 para menos 21 e 0 para mais 21. Nesse caso aqui, né, vemos aqui, e temos uma tolerância de 42. Na verdade, somando eixo e furo. Ok? Mas nós vemos aqui, ó, cada um deles individualmente tem sua tolerância igual. Vocês concordam que eu poderia substituir então pela mesma letra?
porque os dois são 0,021, né? Então, eu posso substituir pela mesma letra. As tolerâncias servem para isso. A letra serve para indicar a mesma tolerância. Então, eu posso colocar aqui no eixo H7 e no furo também H7. O que vai diferenciar o furo, né, do eixo vai ser se a letra é maiúscula ou minúscula. Eixo é sempre com letra minúscula e furo é sempre com letra maiúscula. E se as tabelas de tolerância para eixo, as tabelas de tolerância para furos. E nós vimos também que trabalhamos com dois sistemas. Tá? E dentro da ISO, essas tolerâncias são 28 campos diferentes. Nessas letras aqui, temos 28 conjuntos de letras diferentes que podem nos dar esses valores. São valores pré-definidos. Nós já temos essa orientação dentro do padrão ISO. Então, é mais fácil seguir esse padrão ISO do que trabalhar com outros valores intercalados. Né? Mais fácil, né? E fica padronizado. Nós conseguimos com isso, pelo objetivo que nós comentamos anteriormente, até no princípio do desenho técnico, nós comentamos que o intuito do desenho técnico é uma padronização. E aqui nós estamos vendo uma coisa bem relacionada com esse princípio, tá? Que é controlar as medidas. Uma coisa é eu ditar um valor nominal, valor de 100 milímetros. Tudo bem, mas qual que é o campo de tolerância? Não tínhamos anteriormente, a não ser agora nas aulas de controle, né, tolerâncias dimensionais. Tá? Da mesma maneira que nós podemos representar de forma individual, nós também podemos representar, né, uma única cota por o eixo. Tá? Então, tanto o furo quanto o eixo, nós já sabemos que o valor padrão, o valor nominal é 25 milímetros. A variação, tanto para o furo quanto para o eixo, pode mudar. Então, para o furo, tem uma tolerância da classe 8, ou seja, IT8, esse I, né? De ISO e o T de tolerância. Tá? Então, tolerância IT8 para o furo. E tolerância, né? IT7 para o eixo. Mas qual que é essa? Né? Eu já sei a tolerância. E os afastamentos? Como que eu coloco esses afastamentos? Aí o afastamento vai ser dado pelas letras. Tá? O afastamento vai ser dado pela letra H e pela letra G. Aí eu vou saber os afastamentos superior e inferior. Então aqui, ó, já são um conjunto de várias informações. Então o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma informação que caracteriza que é um furo, diâmetro. Eu tenho o valor nominal desse furo. Tá? Aqui no H8 eu tenho a tolerância desse furo, junto com a tolerância tenho também, né, o H indicando classe ali, né, de afastamento superior e inferior. Eu também tenho outras duas informações aqui embaixo, que é as informações do eixo, também o padrão de qualidade e também os afastamentos. Então, eu tenho aqui praticamente 6 informações dentro de uma única cota. Dentro de uma única cota. Ok? E nós vimos que dentro desse sistema furo e eixo, né, nós podemos ter algumas referências, né, alguns sistemas de controle. É o caso do sistema furo base, quando o furo é padrão e o que muda é o eixo, né, ele vai ter folga ou referência. Nós vimos que, né, padrão, né, tento fixar o valor do furo e somente os eixos eu vario conforme o tipo de acoplamento. Ou eu posso fazer o mesma raciocínio, né, com os eixos, né, onde os eixos podem estar fixos
E o que eu vou mudar é o furo. Como que eu sei que o eixo está na mesma tolerância? Caso disso aqui, ó, 28H7, 8H7, H7. Então, o H minúsculo é um sistema do eixo base e o H maiúsculo é o sistema do furo base. Sempre o padrão H é um padrão médio utilizado. Tá? Então, nós vimos um exercício que faz interessante nós voltarmos ao tema, um exemplo de que acabamos de ver. Por exemplo, aqui tem o 30H7, aqui também tem o 30H7. Isso no furo. Então, nós temos um tema aqui, furo base. Tá? Tragar aqui isso. E outra coisa que é muito importante nós relacionarmos, porque nós vamos ver elas, né? Vamos ver um sistema ali de orientação, saber os afastamentos. Só que nós estamos trabalhando com uma precisão muito grande. Então nós vamos trabalhar não mais em milímetros, mas em 1/1000º do metro, ou seja, 1/1000º de milímetro. Nós podemos chamar de micron. E o micron é isso daqui, ó. O número 1 é uma letra grega e a letra M, um múltiplo de metro. É um múltiplo de metro. Ok? Ou micrômetro. Por quê? Pois nós começamos, até aqui nós vimos que existem tabelas com os ajustes recomendados conforme cada letra e conforme cada sistema. Se é furo base, vou ter maiúsculas. Ou se é furo eixo base, as letras minúsculas. Então, no caso aqui, ó, nós temos o sistema, né, para o furo, okay? Que vai variar aqui. H7, por exemplo, 0 mais 25, superior e inferior. Então, olha só, tem uma coluna aqui, que é a dimensão nominal. Eu tenho uma coluna que dá referência do furo, tá? E depois eu tenho toda uma parte aqui, ó, que vai me falar afastamentos superior e inferior. Então, eu tenho duas informações em cada quadrante. Tá? Notem que eu tenho dois valores aqui. Um é o afastamento superior e o outro é o afastamento inferior. Os valores eles têm que acompanhar com um sinal para saber se é acima da linha de base, eixo, referência, ou acima ou abaixo. Então, quando eu tenho mais 25, eu somo. Quando eu tenho menos 25, eu subtraio os meus afastamentos. Só aqui é a novidade. E direto a ISO. Então, como funciona? Eu tenho que procurar a princípio a dimensão nominal que eu estou. No caso aqui, vamos acompanhar esse exemplo. Tem um valor aqui, ó, 40G6 para um eixo. Tá? Então, eu estou trabalhando num sistema de furo base. Eu já sei aqui a referência para o 40. O 40 está aqui, ó. Acompanhe comigo, ó. Essa linha aqui, ó. Tem só que saber que tem duas linhas indicando 40 aqui, ó. Não posso escolher a linha errada. Então, o 40 nominal, né, eu não posso escolher o de baixo. Porque o de baixo está escrito acima dele. Tem que escolher o de cima, que é até, ou seja, incluso o 40. Então, é esse 40 aqui que eu vou utilizar, não o de baixo. O baixo, na verdade, é 40. Então, aqui embaixo, eu já achei ali, na coluna da dimensão nominal, o meu valor. O que eu preciso agora? Né? O que eu preciso agora é saber, né, a minha referência aqui. Como o sistema já é furo base, eu já tenho a referência para o meu furo.
superior, zero, tá? E inferior, mais 25. Zero e inferior, 5. No caso do eixo, o eixo é G6. Então, meu G6 está aqui, ó. Qual que é o valor do meu eixo? Meu eixo vai ser menos 9, menos 25. Então, afastamento superior, menos 9, menos 25. Porém, que a gente tem que lembrar que esses valores são em microns. Então, menos 9, se eu for converter micron para milímetro, menos 9 vai virar 0,009. Tá? E o menos 25 vai virar 0,025. Ou seja, todos os valores dessa tabela estão em micro. Dessa maneira, temos que acrescentar os zeros até que eu tenha 3 casas após a vírgula para transformar de microns para milímetro. Por que eu estou transformando micron para milímetro? Eu tenho que fazer essa relação com o nominal. E meu nominal é 40. Então eu tenho que saber que se o meu nominal é 40, o que eu vou ter? Então no caso aqui, né, é 40 subtraído desses valores. Na verdade, eu vou ter 39,40. Agora ficou 3 casas milesimais, né? É 40 menos 9, né? Que vai dar 39.991. Por quê? Porque eu terei 9 milésimos. E 40 menos 25? Tem 9,75. Tá? Vou colocar de outra cor esses valores. Se fixarem, fazendo a... E nós temos então 39.991 e 39.975. Reparem que fiz uma matemática simples aqui. Subtração. Então, esses dois valores que eu coloquei aqui no canto, ó, são os valores do afastamento máximo e mínimo. Então, 39.991 é o máximo que o meu eixo vai ser, né, aprovado. E 39.975 é o valor mínimo que ele vai ser aprovado. Tá? Por quê? Porque eu preciso dar um acoplamento. Aqui eu já conseguiria ver o tipo de acoplamento. Pode verificar aqui, eu já sei que é uma folga. Mas vamos analisar diretamente na tabela aqui de eixos. Por exemplo, o H7 aqui, ó, que é o que a gente está usando, para mesmo item aqui, né? 40. Vamos ver que é o mesmo valor que nós vimos lá na tabela, 0,25. Transformando de novo em microns, na verdade o zero, né? Zero ele mantém o mesmo valor nominal, só que cravado. Então o zero aqui, ó, vai me dar que é 40,000. Não precisa nem adicionar, nem subtrair nada. Agora, para o outro valor é mais 25. Então, vocês reparem que o 40 mais 25 vai me dar 0,25. Por quê? Porque eu converti aqui em 0,025. Tomei esses valores. Um vai ser meu afastamento superior, o outro vai ser meu afastamento inferior. Tá? E perceberam então que o meu valor máximo anterior era 39.991 e aqui o valor mínimo é 40,000, né? Ou seja, eu vou com folga se eu tiver aprovado com esse eixo. Sempre que eu estiver trabalhando com tabelas,
importante ressaltar que a tabela é sempre um cruzamento de duas informações. Então, no caso aqui, dando uma informação dessa qualidade que eu estou procurando, no caso aqui que era H7, né, com a dimensão nominal, tá, aqui na coluna. Quando eu faço esse cruzamento, né, que eu sei esses valores, preciso ali relacionar, né, eu vou encontrar a minha resposta, valores. Às vezes, para fazer exercício, a gente parte pelo princípio oposto, né? Eu já sei os afastamentos, aí eu quero achar a letra, por exemplo. Tá? Poderia, ao contrário, ele está fazendo um estudo em cima da qualidade que já existe no acoplamento. Então, eu tenho que medir o valor do furo, medir o valor do eixo, para achar, né, um valor. E é exatamente em cima disso que nós vamos fazer uma pequena dinâmica, né, de vídeo que eu vou passar para vocês hoje. Mas aguarde um minutinho aí para entender um pouquinho mais essas tabelas, tá bom? Pessoal, né, bem, deixem as suas dúvidas no, vocês precisam ir passando dúvidas para trazer aí, tirando, tá bom? Mas espero que vocês estejam acompanhando as aulas, né? Bem interessante para vocês, tá? Vamos fazer alguns exercícios. Depois dos exercícios, já libero para a gente finalizar, né, hoje o de apoio. Bom, vamos lá. Considere um lote de peças que foi produzido a partir de um desenho técnico. Então, esse desenho técnico tinha lá prancha, tinha sua legenda, tinha essas informações aqui. Note que as informações de tolerância dentro já foi dado direto na peça. Tá? Não sei se está de acordo com a norma, mas aqui a engenharia já passou. Passou ali os valores, tanto do eixo quanto do furo. E nós podemos perceber, é um furo que tem um valor nominal de 50 milímetros. Tá? E nós temos a variação aqui, ó, e a variação é também dada em milímetro, né? Milímetro também. Por causa das casas, né, milesimais, isso após a vírgula. Tá? Vamos analisar, né, algumas alternativas, tentando identificar com a letra F se o ajuste for com folga e a letra I se o ajuste for com interferência. Lá, vamos lá. Né? Temos 4 opções aqui. Essas 4 opções, vamos analisar se elas estão dentro das tolerâncias. Vamos pegar aqui o eixo, por exemplo. Desculpa, o furo. Temos o furo aqui, ó, 50 mais 25 e 50,0. Então eu vou colocar aqui desse lado aqui, ó, o superior e o inferior. O inferior, eu tenho que somar zero, então não vai mudar nada, é 0,00. E a parte superior eu vou somar. Então eu já sei que também é maior que 50. Então o furo meu vai dar 50,025. Então o que acontece? Ó? Esse é o meu campo de tolerância. Quando eu fiz a inspeção, eu tenho que verificar se todos os meus furos, né, estão aprovados. Então nós vamos ver, 50,15,015 está dentro de 50,0 e 50,025? Sim, né? Está nesse meio aqui, ó. Tudo que tiver nesse meio aqui está aprovado. 50,8 também é maior que 0,0 e menor que 5. 50,22 e 50,6. Todas essas medidas aqui dos meus furos estão realmente
aprovadas. Eu dizia que já estavam aprovadas. Tá? E dos eixos, né? Vamos marcar aqui dos eixos também, né? O eixo vai ser 50,25 lá para o superior e inferior 50,009, que é o que estava aqui. Esses são os valores aceitos para os eixos. Vamos ver se está tudo nesse range? Acho que está, né? 0,12 é maior que 0,9, 0,16 é maior que 0,9, 0,18 é maior que 0,9, 0,11 é maior que 0,9, ou seja, todos é maior que 0,9 e menor que 0,25. Não estariam reprovados. Entenderam que todas essas medidas estão dentro do meu campo de tolerância? Tá? O que o exercício pede? Eu identifique qual que vai me dar folga e qual que vai me dar interferência. Então, o que eu preciso saber? Né? Essa relação entre esses afastamentos. Né? Que maneira que vai ficar, então? Vou trabalhar em cima. Tá? Lembra que, para mim ter os afastamentos aqui, tá? Para mim ter um encaixe, vai precisar só limpar aqui, ficar mais visível. Reparem que, se o meu furo fosse o mínimo 50,000, tá? E o meu eixo fosse o mínimo também, 50,9, eu já ia ter uma interferência. Aí eu ia ter uma interferência por quê? Eu ia ter 9 milésimos, né, de interferência. Então você vai falar que não consigo colocar com a mão? Com 9 milésimos, uma leve pressão você até conseguiria encaixar. 9 milésimos, é muito pouco. Não é 9 milímetros. É 1 milímetro dividido por, né, 1000 partes, você pega somente 9 partes, né? Então é muito pequena essa mudança, essa variação. Ok? Mas vamos lá, né? E nós temos um caso aqui que o eixo é 9,12 e o furo é 9, aliás, não é 9, tá, gente? É 50,012 e o furo 50,015. Dá para perceber que o furo é maior que o diâmetro do eixo? Então eu vou ter um ajuste certamente com folga. Tá? Aí no segundo exemplo, na letra B, meu eixo ele é um pouquinho maior, em espessura de 0,16 de diâmetro. Tá? E o furo é menor. Ou seja, agora é o eixo que está maior. Eu vou ter acoplamento? Vou ter acoplamento. Só que aqui eu vou ter com interferência. Viram? 50,18 é maior que 50,16, né? Então agora vai dar interferência também? Não, porque o furo ele está quase no limite lá de superior. Ou seja, o furo está sendo maior. Então, o furo, nesse caso aqui, né, é maior que o eixo e vai dar folga. Então, reparem que, no caso anterior, aqui na letra B, eu tinha um eixo menor e deu interferência. E por fim, né, no último aqui, eu tenho 50,011, né, para o eixo e 50,06 para o furo. O furo é menor que o eixo, então, portanto, aqui tem um caso de interferência. Tá? Esse caso aqui, ó, o furo é maior, mas o eixo vai ser maior que o furo. Essa é a dinâmica que nós temos, né? Eixos.
Isso que a gente tem que analisar. Tá? Tranquilo? Porém, nós vimos no exemplo anterior que tínhamos os valores, né? Ficou fácil, né? Mas e agora que nós não temos os valores? Ah, é dado em letra. Tá? Aqui eu já tenho o diâmetro, né? Aqui não fala que é um furo, dá para perceber, pessoal? Tem o símbolo de diâmetro. É um acoplamento de uma peça com elementos paralelos. Tá? Pode ser um trilho, tá? Um outro elemento retangular. Tá? Mas eu tenho mesmo a consideração de furo-eixo. Furo-eixo é uma terminologia genérica para vários acoplamentos, tá bom? Então vamos analisar esse desenho, né? Só que, porém, aqui eu vou ter que consultar a tabela, tá? Porque eu tenho que achar os valores desses afastamentos aqui, ó, do furo e eixo. Então, ó, eu tenho que ver ou na tabela dos eixos, tá? Ou na tabela dos furos, os valores, tá? No caso aqui eu tenho H7 e G6. Eu sei que uma das tabelas tem H7 aqui, ó. Tá? Eu já consigo usar uma única tabela para saber esses valores. Porém, né, poderia ter outro tipo de relação aqui, H6 e G6. Aí eu teria que usar as duas tabelas ao mesmo tempo. O diâmetro 45 é um nominal, mas aqui não é diâmetro, é cota, né? Cota de 45 é o valor nominal. Tá? É o valor de referência que eu vou procurar nas colunas. Vou começar analisando pela tabela de eixo. Tá? Nesse caso aqui, né, a cota 45, tá? Vai me dar aqui o valor do furo, né, vai estar nessa coluna aqui. Ó. Nós já até trabalhamos com esses valores, que foi o H05, tá? Eu já teria a tolerância do furo. Então, nós temos aqui, ó, furo seria zero nominal, 45,00, 5,0, tá? E 45 mais 25, inferior. Nós aqui, ó, vou mudar. 5, 25. Isso para o furo. Mas para o eixo, ó, eu vou ter que procurar o G6 aqui. O G6 está me dando aqui, ó, meu limite superior menos 9, então é 45. Vai dar menos 9, então vai dar 44,991. E para a parte inferior também é menor, então vai dar menos de 44,275. Tá? Então já achamos dois valores aqui para o eixo. Os valores aqui são para os eixos. Para o furo são esses valores que já colocamos aqui. Se não fosse H7, nós íamos procurar na outra tabela. Mas aqui já achamos aqui os valores para os eixos. Tá? Então, vou até anotar aqui. Os eixos 4,991, 44. Sim. Tá? Para o furo, também aqui, ó, 45, 25. Tá aqui, 45,00. Tá? Mas, porém, se não fosse H7, eu ia ter que usar outra tabela aqui, ó, que era para os furos. Tá? Essa tabela aqui, né, eu desconsidero aqui o H6, porque eu já achei o HG6, na verdade. Ok? Vou aqui no H7, na mesma linha que eu a de nominal, 45, né? Nós vamos achar aqui o valor também de 0,25
E por que que nós vimos na tabela anterior? Vocês perceberam? É por causa do sistema, tá, pessoal? Eu tenho sistema furo e eixo, e sistema, né, eixo base e furo base. Então essa daqui, ó, é a minha base, tá bom? Mas às vezes eu não preciso trabalhar na base, tá? Né? Tem essa relação de base, ok? É que é o caso aqui que nós estamos vendo. Se eu tiver o H7 aqui é 0 mais 25. Ou seja, J7 seria 11 e 14. Foi os valores que nós já vimos. Então, como que ficou? Todos os valores. Tá? Aliás, aqui, né? Valores, né? Está lá no princípio. Que preencher aqui, então. Como que ficamos? O afastamento superior do furo. Ver aqui, tá? 45,025. Muitos números, né? O afastamento inferior do furo. 45,000. Tabela. Tá? O afastamento superior do eixo. Superior do eixo deu menos que 45. E 4. 951. E o inferior, 4, 975. O que acontece aqui, né? Sempre vou ter caso acoplamento com folga. Então, reparem que, né, o eixo vai ser sempre menor que 45. Tá? E o furo vai ser sempre o 45 o maior. Então você vai ter sempre um acoplamento com folga. Ok? Usando aí as duas tabelas de referência. Essas tabelas, na norma, elas são bem mais completas, tem vários outros valores, tá bom, gente? E o que temos no fascículo, só para vocês terem ideia dessas tabelas. A norma em si, né, vocês podem verificar que é mais abrangente, mais categorias. E para vocês terem ideia, né, nós estamos falando de 9 categorias de letras, né? As tabelas, na verdade, têm 28 categorias, tá? As mais utilizadas são essas daqui, tá? Que nós... Ok? Então, o que, que nós tínhamos anteriormente? Eram os valores. Aqui nós temos aqui uma outra relação também. Mas aqui eu preciso analisar uma outra coisa. Eu preciso saber, né, qual que é o tipo de ajuste. Na outra nós já identificamos que era um ajuste com folga, né? Esse daqui, será que é com folga? Né? Na prática de campo, quem trabalha muito com essa terminologia acaba já sabendo, né? Pela rotina de trabalho já sabe, né? H7 com F7 dá isso, dá esse tipo de ajuste. Né? Aqui não, no nosso caso nós temos que verificar. Então vamos analisar. De novo, não é H7? Vamos na tabela H7 aqui, ó. É um sistema, né, que tem base no furo. Tá? Então, furo é a base. Então, eu vou procurar valores relacionados ao furo, então. Agora, o que vai mudar agora, pessoal, é que eu tenho um encaixe como se fosse um rebite, né? Rebite, algo que vai ser, né, acoplado num... Só de 12, é um diâmetro de 12, ó. Nominal de 12. Onde está esse valor nominal de 12? Aqui acima de 10 até 14. Aqui no meio, né? Bem no centro aqui dessa classe, né? De dimensão nominal. Okay? A tolerância do furo mudou. Não é mais 0,25. Era 0,25 quando eu tinha um diâmetro de
né? É 45, 40, né? Agora é 0,18. Ou seja, para o meu furo, tá? Eu sei que vou ter 12 mais 0, vai dar 12,0. Tá? E vou ter 12 mais 18, que vai dar 12,018. Esse é o valor para o furo, né? Vamos trocar a cor aqui para o eixo. O eixo é F7. O F7 está aqui. Ó. O F7 é menos 16, menos 34. Então, não vai chegar nem no 12, é menos. Então, 11, então nós temos aqui, né, menos 16. Vou ter aqui 984. Tá? O superior. E 11, antes também. Então, tá reparando que é quase o nominal? Sempre quase 12. 11,9 vai mudar os dois últimos algarismos, né, que são as casas ali de centésimos e milésimos. Tá? 34, vou fazer uma conta aqui de cabeça. 6, 6 também. 11.966 mais 34 dá 12. Então, reparando que eu fiz conta de cabeça, pessoal. Então, se tiver uma calculadora aí, tá? Faz a conta aí. Como que faz a conta? Né? É 12, no caso aqui, ó. Vai ser menos 0,4, tá? Nós estamos falando em microns. Toda essa parte aqui que está aqui é microns. Eu estou transformando em casas de milésimos de milímetro automaticamente. Tá? Então, 11 mais 34 tem que dar 12. 11.984 mais 16 tem que dar 12 também. Tá? Que são as minhas tolerâncias, são os meus afastamentos. Tá bom? Eu percebo disso, então, né? Esse tipo de relação também vai ser uma relação com folga. É uma relação que existe sempre a medida do eixo menor que a medida do furo. Tá? Eu posso confirmar usando aí com os furos. Tá? Se eu ver aqui também na relação furos, né? Mesmo sendo o eixo base, aqui eu não vou achar o eixo, né? Porque o eixo é F7 minúsculo, aqui não tem o F7 minúsculo. Ok? Eu vou ter aqui? Vou ter aqui, né, meu H7. H7, tá? Para essa linha aqui é 0,18, que é o que já víamos no tabela, porque era a base. Perceberam que a base é muito interessante? Porque sempre que eu tenho a base, né, eu consigo trabalhar com uma única coluna da tabela. Tá? Na norma ISO, né, não trabalha com sistema base. Eu tenho que achar nas duas tabelas da mesma maneira. Mas a mesma relação. Os valores de tolerância são padronizados, tá? Então, essa tabela, mesmo sendo no sistema base, mesmos valores que temos aí. Bom, aqui nós achamos aqui valores. Tá? Então, vamos recapitular, né? Como que ficou então? Anotar esses valores, nós vamos pegar e anotar aqui, ó, valores da base, por o eixo superior e inferior. Tá? Então, ó, furo, né? O furo nós vimos que é 12,018.
O eixo vai ser menor, vai ser 11,4, 11,6, correto? Vamos voltar lá e vamos preencher todas as informações, né? Então, o que nós temos aqui? Que o nosso furo foi 12, certo? O inferior. O inferior, aliás, foi 12. O do furo foi 2,18, certo? E aqui, tá? O eixo, superior do eixo, 11,4. E o inferior do eixo, 900. E se eu fosse ver matematicamente, lembra das regrinhas? Ó, o afastamento superior do eixo. Qual que é o afastamento superior do eixo? Superior do eixo. For menor ou igual ao afastamento inferior do furo, né? A gente pode ver que já é inferior aqui. Né? É inferior a esse e a esse. Tá? Temos folga. Agora, se o afastamento superior do furo é 12, for menor que o afastamento inferior do eixo, que não é maior, né? Teríamos interferência. Então, não temos um caso de interferência, o furo é com folga. Tá? Então, resposta correta aqui, ajuste folga. Esse é um dos exercícios do fascículo. Espero que vocês tenham aí, né, resolvido ou tirado as dúvidas desse exercício lá no estudo, tá bom? Pessoal, né, vamos lá. Eu vou voltar aqui na minha câmera. Eu preparei um vídeo sim, vou deixar com vocês aí, né, esse videozinho. E na próxima aula, vou antecipar aqui agradecimentos. Na próxima aula, nós vamos continuar falando de tolerâncias, mas de uma forma diferente. O que vai mudar? Hoje nós estamos abordando tolerâncias, né? De uma forma que estamos relacionando uma única medida. Na verdade, uma medida em duas peças. Mas muitas vezes eu tenho que trabalhar com algumas dimensões para avaliar uma mesma peça, que não seja um acoplamento. E é isso que nós vamos trabalhar a partir da próxima aula. Beleza? Tranquilo então? Não deixem aí de postar então suas dúvidas, deixar seus comentários. Acho que nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho ali de um contexto um pouco mais prático para simplificar com vocês. Tá? Bem, né, agradeço então hoje. Né? Deus aí, no vídeo aí. E ainda vou deixar aberto, né, esse comentário aí, tá bom? Até mais, pessoal. Valeu!